E no 360, esta noite, temos connosco o Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu, eurodeputado do PS, e também, a partir do Porto, Paulo Rangel, eurodeputado do PSD. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Pedro, começava por si, e vimos há pouco as palavras do Duarte Valente sobre a aprovação e a demora na aprovação de sanções à Rússia. Tem havido muitas, mas continua a haver dificuldades? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite e saudações também ao Paulo Rangel no Porto. De facto, é lamentável, só se pode dizer isso, que não tenha sido ainda possível aprovar o 10º pacote de sanções. Deixe-me só dizer que tenho a indicação de que acabou de ser aprovado mesmo nesta altura. Mas eu ia justamente dizer que era uma questão de tempo a sua aprovação. Aliás, a descrição que era feita da divergência não parecia que fosse um assunto intransponível. Apesar de tudo, o timing conta e, portanto, seria importante que a União Europeia anunciasse hoje o 10º pacote de sanções e ainda bem que isso aconteceu. As sanções fazem parte da resposta da União Europeia. Eu não acompanharia aquela ideia de que hoje a solidariedade europeia com a Ucrânia se exprime apenas com as bandeiras da Ucrânia que estão em Bruxelas. Não é assim. A União Europeia tem tido uma solidariedade firme, ativa e bastante unida em relação à Ucrânia, em termos de apoio financeiro e apoio militar, no valor de para cima de 66 mil milhões de euros. Para não falar também do apoio aos refugiados ucranianos e esse apoio, em particular o apoio militar que tem sido dado pelo Ocidente, não apenas pela União Europeia, também o Reino Unido, os Estados Unidos e outros parceiros ocidentais, ajudou sem dúvida a Ucrânia a resistir ao fim deste ano. E eu diria, aliás, que o mais importante ao fim deste primeiro ano de guerra são 3 factos políticos, a meu ver, fundamentais. Em primeiro lugar, o facto de estarmos hoje perante uma resistência heroica da Ucrânia. Quando esta guerra começou, ninguém imaginava que o assunto não se resolvesse em meia dúzia de dias, poucas semanas, no máximo, dado o poderio militar da Rússia. Isso não se confirmou. Com certeza com o apoio ocidental, mas também com a resistência heroica das Forças Armadas e do povo ucraniano. Em segundo lugar, o falhanço de Putin em todos os seus objetivos estratégicos. Quer no que diz respeito ao derrubo do regime, à conquista de Kiev, nada disso aconteceu. E mesmo o objetivo mínimo do controle da região do Donbass está hoje ainda em disputa no campo de batalha. Mas como se isso não chegasse, também o fracasso geoestratégico, porque hoje Putin tem aquilo que não queria. Isto é, uma NATO reforçada, uma parceria transatlântica reforçada, mais próxima ainda das suas fronteiras, com a anunciada adesão da Finlândia e da Suécia. E, portanto, estamos perante uma operação militar que causou uma devastação sem nome, brutal a todos os títulos, mas que, ao fim de um ano, está a falhar todos os seus objetivos essenciais. Paulo Rangel, esta notícia então da aprovação do 10º pacote de sanções à Rússia é extremamente importante que assim aconteça e também tem a importância simbólica de ser neste dia. Sim, eu devo dizer que, nomeadamente a Comissão Europeia, que preparou, digamos, esse pacote, tinha como data limite justamente o 23-24 e tinha essa intenção absolutamente, digamos assim, simbólica de, na data em que se prefazia um ano da invasão, ter um pacote reforçado de sanções, mostrando que a determinação dos parceiros europeus em mostrar à Rússia que esta guerra de agressão é absolutamente inaceitável, intolerável, estava aí firme e visível. Portanto, sob esse ponto de vista, julgo que foi bom que se tivesse chegado a este acordo. E, de facto, aqui até para dizer a verdade, foi um pouco surpreendente este, digamos, impasse, eu diria, do último dia, porque o problema punha-se mais, isso há que reconhecê-lo, com a Hungria, que tem, enfim, sido renitente, tem posto algumas dificuldades, que depois, enfim,
têm sido sempre ultrapassadas, mas a verdade é que vir da Polónia, digamos, pelo menos este stand-by em que nos encontrávamos era um pouco surpreendente. Mas deixe-me só dizer que há aqui, realmente, nesta data, há aqui um ponto que eu acho que é fundamental, que é justamente o de saudar o povo ucraniano, lamentar todas as mortes, e aí todas as mortes na guerra, portanto não apenas do lado ucraniano, mas lamentar, saudar o povo ucraniano e vincar uma coisa que o Pedro Silva Pereira, que também cumprimento, realmente deixou clara, que é de que, mesmo com o apoio ocidental, que é um apoio que obviamente é imprescindível e está a tornar-se até cada vez mais necessário à medida que o tempo passa, não seria qualquer país que seria capaz, mesmo com um apoio desse tipo, de ter a resposta que teve a Ucrânia, e especialmente na primeira fase. E, portanto, isto mostra também muito da vontade que os ucranianos têm de serem donos do seu próprio destino e de estarem aí, e este era um ponto que eu estava agora de frisar, a lutar por valores que são nossos. Por isso é que nós temos que dar todo este apoio e esta unidade, seja no plano da União Europeia, seja no plano da NATO, seja no plano dos países do Ocidente, que se fez sentir, ela não é estranha, porque os valores da democracia, os valores da liberdade, os valores, no fundo, do respeito pelas regras do direito internacional, estão em causa na Ucrânia. E quem está verdadeiramente a sofrer em nome da defesa desses valores, que são os nossos, que nós partilhamos, é um povo que se queria juntar a esta comunidade, e em particular, julgo eu, a União Europeia, e que, de facto, não sendo ainda membro, está já, digamos, a pagar um preço altíssimo por essa sua vontade. E, nós estamos já numa altura em que passou um ano desde o início deste conflito, o que obviamente causa também alguns problemas pelo tempo que ele demora. Pedro Silva Pereira, há sondagens recentes que indicam que países como a Alemanha, a Áustria, mais de 60% da população querem que este conflito acabe rapidamente, que tenha um fim rápido. Teme exaustão no apoio à Ucrânia? Bom, se me perguntassem a mim, eu também responderia que desejaria um fim rápido desta guerra. O drama é que isso simplesmente não está neste momento disponível e o horizonte não mostra ainda condições para a construção da paz. É claro que a guerra tem um efeito de desgaste na opinião pública ocidental, em particular devido às consequências económicas, mas eu ainda assim, eu creio que há na União Europeia, junto da população, um sentimento de solidariedade com a Ucrânia que prevalece sobre essas dificuldades. É claro que elas expressam-se sobretudo em algum descontentamento em relação aos governos, porque se pode achar que os governos podiam fazer mais para o controle da inflação, também há algumas ilusões quanto à possibilidade de minimizar grandemente os efeitos da situação no plano económico, mas eu creio que a solidariedade europeia permanece firme ao fim de um ano de guerra. Mas é bom que se comece a falar de paz. E de facto, hoje vi alguns comentários em relação à iniciativa chinesa. Eu não desvalorizaria, como alguns fizeram, talvez com demasiada precipitação, a iniciativa da China. Ela é importante. E não devemos confundir a avaliação do conteúdo das propostas que foram feitas e do simples facto de elas terem surgido com a outra questão, que é saber se a China está ou não em condições de ser um mediador neutral deste conflito, que é outro problema. E se os Estados Unidos deixam que assim seja também, não é? Também, mas de facto é difícil aceitar que na mesma semana a China envia o seu ministro dos Estrangeiros a Moscovo para afirmar uma parceria sem limite com a Rússia e depois, no final da semana, se pretende apresentar como o mediador neutral deste conflito. Mas o ponto é que eu penso que o Presidente Zelensky compreendeu bem. É útil que existam mais parceiros a falar de paz e da necessidade da paz. E, no caso concreto, a China faz um plano de 12 pontos, mas em que o primeiro é o respeito pela integridade territorial dos Estados e pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas. E o Presidente Zelensky
percebeu que isso para ele é um bom início de conversa, porque de facto é o território da Ucrânia que está a ser atingido. Portanto, eu penso que a iniciativa é importante, é útil, é positiva, embora isso não signifique que a China possa ser entendida como o mediador neutral adequado para este conflito. Até porque nesses 12 pontos, um deles também é o fim das sanções, as sanções também que acabámos de falar aqui nesta conversa inicial que estávamos a ter. Paulo Rangel, o chefe da diplomacia chinesa na conferência de Munique disse que a Europa deve pensar qual é o papel que deve ter para manifestar a sua autonomia estratégica. É aqui uma tentativa também de criar divisão com os Estados Unidos. Como é que a Europa se deve posicionar? Bom, repare, enfim, eu queria dizer que estou de acordo que não se deve, talvez, especialmente diabolizar a posição da China. Portanto, eu acho que este passo mostra a ambiguidade em que a China está desde o início, mas é melhor estar em ambiguidade do que estar claramente ao lado da Rússia. E, portanto, queria também dizer que acho que isso devia ser tido em conta. Agora, deixe-me só dizer o seguinte. Aqui é evidente que a China joga na ideia de uma espécie de terceiro bloco que pudesse estar entre a China e os Estados Unidos, porque é nesse conflito que a China está a pensar, mas eu aí devo dizer que, por um lado, esta guerra mostrou que está de novo a Aliança Atlântica forte, aliás, ressuscitou a NATO, que alguns davam como quase moribunda, e há outro ponto que, falando agora de Portugal, eu acho que é essencial para nós. Para Portugal, para um país como Portugal, as questões de defesa nunca podem ser pensadas sem os Estados Unidos e sem o Reino Unido. E, portanto, nós temos sempre que ser, na União Europeia, os defensores de que haja aqui um pilar transatlântico. E, portanto, eu, sendo até um grande europeísta, para mim uma Europa que não seja transatlântica não é uma Europa que sirva, digamos, a um país como Portugal. E, portanto, é fundamental manter os Estados Unidos e o Reino Unido neste grande espaço e não cair nessa tentação que às vezes a Alemanha e a França têm, e que aliás já vem do De Gaulle, não é sequer uma coisa totalmente nova, de que a Europa poderia ser um terceiro bloco alternativo. Eu, sinceramente, penso que isso, desde logo para um país como Portugal, que basicamente é um país atlântico, e essa é que é a sua idiosincrasia, mais do que às vezes se diz que é um país do sul da Europa, é um país atlântico, porque Portugal não é um país mediterrâneo, e isso é algo que muda completamente os nossos interesses geopolíticos, e, portanto, eu acho que nós devemos ser, juntamente com outros, estou a pensar nos Países Baixos, por exemplo, estou a pensar em alguns dos países, na Dinamarca, estou a pensar na Irlanda, devemos ser, dentro da União Europeia, claramente aqueles que pugnam para que a Aliança Transatlântica, nomeadamente no aspecto da defesa, Rangel, e os Estados Unidos, o eixo. Quando olha para a Europa, olha para a Europa como um todo ou continua a haver também vários países? Repare, isto também depende muito da administração americana. Repare, aqui houve apesar de tudo, uma certa fortuna, porque Biden, até pela sua idade e pelo seu trajeto anterior, é alguém que compreende muito bem a Europa e, portanto, de algum modo, ele olhou para a Europa também como um bloco. Com Trump era exatamente o contrário. Era a tentativa da relação bilateral, era o estímulo ao Brexit e por aí fora. E, portanto, eu acho que aqui, neste contexto muito particular, o presidente Biden, que até às vezes é criticado pela sua idade, essa idade dá-lhe a memória clara e o conhecimento da Guerra Fria e das suas circunstâncias, e também lhe dá a ideia que eu acho que a Europa é fundamental. E, portanto, eu acho que ele, aliás, tem jogado nisso muito bem, tem estado com uma presença muito inteligente. Mesmo esta ida agora à Polónia, era a ideia de dizer, bom, devem estar todos dentro do barco, mas ele foi à Polónia dizer nada de diabolizar a cultura russa e o povo russo, portanto, que é uma mensagem também importante para os países bálticos, para a Polónia, para a Roménia, que obviamente, sentindo a ameaça mais perto, às vezes têm uma visão que depois para uma futura paz seria uma visão que poderia complicar um processo de paz no futuro. E, portanto, sinceramente, há algo que eu acho que foi muito positivo no meio deste mal imenso, que foi não só o reforço da unidade europeia, da consciência dos cidadãos de que a União Europeia é necessária, como
do eixo transatlântico, incluindo, eu acho, alguma recuperação de uma cooperação estreita com o Reino Unido, que eu acho que é também fundamental, e para um país como Portugal, com a nossa história e com a nossa velha aliança, é verdadeiramente decisivo. Pedro Silva Pereira, mas há também, quando o Joe Biden vem aqui na Europa, e esteve agora recentemente, há um encontro com alguns países da NATO, mas não com todos os países da NATO na Europa. Bom, é verdade, mas vamos lá ver, eu creio que este conflito confirmou a importância estratégica da NATO como um pilar essencial da defesa europeia, como um elemento indispensável da dissuasão nuclear, que faz parte deste jogo de tensões, portanto, o compromisso com a NATO reforçou-se ao longo deste ano, com o aumento do investimento militar e também do flanco leste da NATO, dadas as ameaças que ali se verificam. Portanto, eu creio que isso nunca esteve verdadeiramente em dúvida. Quem pôs isso em dúvida a certa altura foi realmente o Presidente Trump, quando pôs em causa o artigo 5º e ameaçou com uma atitude menos cooperante no quadro da NATO. No caso do Reino Unido, um bocadinho diferente, porque no caso do Reino Unido foi a União Europeia que nas negociações do Acordo de Comércio e Cooperação para o Futuro pretendeu inscrever a matéria da política externa e da cooperação na área da defesa, e foi o Reino Unido que recusou. Nós temos que recordar isso. E depois veio a perceber, e percebeu rapidamente, que as tensões internacionais tornavam essa cooperação com a União Europeia absolutamente indispensável, e ela, felizmente, está a acontecer. Portanto, não creio que haja uma dúvida da parte da União Europeia quanto à importância quer da relação transatlântica, quer do envolvimento do Reino Unido nas questões de defesa e de segurança na Europa. Pedro Silva Pereira e Paulo Rangel, agradeço aos dois a presença aqui no 360. Muito obrigado. Boa noite.